Olha só, essa semana vai ser mais curta, mas ela está bastante movimentada. Para entender tudo que está mexendo com o mercado nesta volta de feriado, conversamos com Flávio Conde, analista da Levante Investimentos. Flávio, que prazer tê-lo por aqui, meu caro. Um ótimo dia a você. Prazer é meu, Gabriel. Obrigado pelo convite. Olha, a gente saiu para feriado, passamos uma terça-feira bastante movimentada lá fora. Donald Trump estendeu o acordo de cessar fogo, mas aparentemente isso não alegra o mercado muito, não traz muito alívio, por exemplo, para os ativos de risco. O petróleo está quase lá nos US$ 100 de novo. Petrobras ontem funcionou lá nos Estados Unidos, negociou ADRs, subiu 2,45%. O que a gente pode esperar para essa volta de feriado aqui no Brasil depois de um dia com bolsa parada, meu caro? Então, o cessar-fogo indeterminado que o Trump fez, ele é uma parte da resolução do problema. O principal é você desbloquear totalmente o Estreito de Hormuz. Por lá passa 20% do petróleo que o mundo consome, 40% do petróleo que a China consome e o Sudeste Asiático. Enquanto o Estreito de Hormuz não for 100% resolvido, o petróleo vai ficar em torno dos US$ 100, as bolsas não vão subir e, no máximo, as empresas petrolíferas vão subir 2%, lembrando que elas já subiram, como a Petrobras e a Prio, entre 50% e 60% no ano. Perfeito. E aí, por exemplo, há outros fatores que podem mexer com os humores nesta quarta-feira, o Flávio, para além de conflito no Oriente Médio, você telegrafa talvez algum assunto que vá ser importante para os investidores nesta quarta-feira? Olha, a gente não tem nenhum assunto Uhum. mega relevante, só que a gente tem uma coisa muito importante, que é daqui a uma semana, reunião do FED e do Copom. Isso é fundamental para o mercado brasileiro e para o mercado americano. O FED provavelmente não vai cortar os juros e vai ser a última reunião do Jerome Powell. O Kevin Warsh deve estar para a próxima reunião. Ele já deu discurso ontem e anteontem falando que ele quer baixar as taxas de juros. Só que a gente precisa combinar com o adversário, no caso, o preço do petróleo, porque esse preço do petróleo fez o CPI, que é equivalente ao IPCA dos Estados Unidos, crescer 0,90 no mês de março. Normalmente ele cresce 0,20, no máximo 0,30. Então, isso é fundamental. Todo mundo vai começar a olhar os discursos dos diretores do Banco Central americano, vai olhar o Banco Central brasileiro e a inflação brasileira para ter uma ideia se realmente vai ter um corte de 0,25, que é esperado pela maioria do mercado, ou se o Banco Central vai parar um pouco de cortar os juros. Eu acho que vai cortar 0,25, porque a gente está num nível muito alto, que é 14,75, cair de 14,75 para 15 é quase nada, mas ajuda. Então, isso começa a entrar na pauta paralelamente ao conflito e ao Estreito de Hormuz. Agora, Flávio, você continua nestas condições, antes de reunião importante do Banco Central aqui e lá. Diante deste conflito no Oriente Médio, que parecia encaminhado para uma solução, voltamos atrás, praticamente estaca zero, já que temos novos ataques a embarcações no Estreito de Hormuz. Essa é a última informação que nós temos. 2 cargueiros foram atingidos, aparentemente por ataques da Guarda Revolucionária do Irã. Falaremos sobre isso em instantes aqui na abertura de mercado. Então, basicamente estaca zero para o conflito no Oriente Médio. Você continua animado para a Bolsa no Brasil? Você que tem como profissão analista de investimentos, olhando para ativos aqui internamente, nestes 196 mil pontos, consegue ainda caçar boas oportunidades, meu caro? Sim, consigo. Minha projeção para o fim do ano, que era de 200 mil pontos, foi para 250 mil pontos, considerando a não reeleição do presidente Lula. Se o presidente Lula for reeleito, a minha projeção cai para 220 mil pontos. Então, tanto na reeleição do presidente Lula ou na não reeleição do presidente Lula, a gente tem dois cenários com alta da Bolsa, 10%
na reeleição, 25% e não sendo reeleito. E para mim, as ações que têm maior possibilidade de subir nesse período são Vale, Bradesco e Itaú. Por exemplo, eu queria entender esse modelo, as contas que vocês fazem políticas. O que vocês acabam colocando, né, nestes fatores, neste modelo para fazer a projeção de pontuação do Ibovespa, que é diferente com ou sem o presidente Lula hoje, perdão, a partir de novembro ou dezembro, novamente reencaminhado para a cadeira máxima aqui da presidência do Brasil. Queria entender o que muda neste modelo e o que faz, por exemplo, com que investidores coloquem preços diferentes a depender do resultado das eleições no final deste ano. Então, eu uso como taxa livre de risco para Brasil os títulos de 10 anos do Tesouro Nacional. Hoje em dia, o título mais próximo de 10 anos do Tesouro Nacional é o pré-fixado com juros semestrais 2037, que dá pouco mais de 10 anos. A taxa dele está em torno de 13,56 hoje. Se o presidente Lula for reeleito, eu acredito que essa taxa pode cair para em torno de 13%. Se for eleito outro candidato, e aí provavelmente seria o Flávio Bolsonaro, em vez de ir para 13, essa taxa poderia ir para 12 ou 11,5, que é uma taxa de longo prazo que vai considerar a expectativa do Flávio Bolsonaro cortar despesas e a expectativa do Lula não cortar despesas. Aí você usa uma taxa de desconto de longo prazo maior. Com essa taxa de longo prazo maior, você consegue ter um preço para as ações, se for menor a taxa de desconto, como 11,5, você consegue ter 250 mil pontos. Se for 13, você vai ter 220 mil pontos. É aquela tática do discount cash flow, é o fluxo de caixa descontado, quando você olha... Exatamente, porque no fluxo de caixa descontado, no denominador, você tem a taxa de desconto. E essa taxa de desconto, que é sempre de longo prazo, ela vai ser menor num presidente eleito comprometido com corte de despesas e vai ser maior no caso de um candidato, o Lula, que manteria o nível de despesas e as regras atuais. Agora, por exemplo, por parte do mercado, quando a gente conversa com diversos analistas, há essa distinção de que um reencaminhamento do presidente Lula significaria um governo talvez menos preocupado em cortar gastos e outro candidato, no caso Flávio Bolsonaro, que hoje disputa essa cadeira, teria mais disposição para corte de gastos. Há clareza de que a oposição a Lula efetivamente vá promover uma reforma econômica ou uma agenda um pouco mais reformista por parte da avaliação dos analistas? Isso é basicamente uma expectativa, uma esperança que o mercado encontra nesta oposição em algo diferente ao governo que está hoje no poder? A gente tem clareza de se vai ou não ter agenda reformista a partir de 2027, seja qual candidato esteja na frente do poder? Então, o mercado acredita que, caso não seja o presidente Lula o próximo presidente, quem for eleito vai fazer uma reforma nas contas públicas para diminuir o crescimento dos gastos. Esse crescimento é muito forte na parte de previdência e na parte da indexação ao salário mínimo, que cresce inflação, mais até 2,5%. Então, essa regra tende a mudar. Os candidatos que têm conversado com a Faria Lima, com os economistas, com o mercado, têm ouvido esse desejo do mercado e de economistas que já foram do governo, e a gente também pode lembrar que antes de chegar a pandemia, quando o governo Bolsonaro teve que gastar 700 bilhões de reais, o ministro Paulo Guedes estava com uma agenda reformista, ele aprovou reforma da Previdência, a trabalhista já tinha sido aprovada no Temer, e, portanto, é de se esperar que,
caso o candidato Flávio Bolsonaro seja eleito, ele vá adotar essa agenda. Só não se sabe ainda qual será a equipe dele. É cedo para pensar nisso, mas o mercado gostaria de saber pelo menos qual vai ser o posto de Ipiranga do Flávio Bolsonaro. Perfeito. E aí, rapidamente, eu queria entender essa oportunidade que você enxerga em banco. São dois bancos bem distintos, Itaú e Bradesco, que você cita. Bradesco está tentando se reestruturar, buscando rentabilidade de novo para a carteira. E o Itaú hoje tem o ROI, por exemplo, o maior do setor aqui no Brasil, pelo menos entre os bancos já tradicionais consolidados. Onde você enxerga oportunidade para o setor bancário, especificamente essas duas companhias? Rapidamente, por favor, Flávio. Pois não, o Itaú já está no caminho certo, tem uma rentabilidade de quase entre 23% e 25% de ROI, que é bem alto. O Bradesco vem desde dezembro de 2023, quando entrou o novo presidente, o Marcelo Noronha, ele vem se reinventando, ele trouxe novos vice-presidentes, isso não acontecia antigamente, de fora do mercado. Essas áreas estão sendo revitalizadas. O banco está investindo muito em tecnologia, que é uma coisa que ele estava atrasado em relação ao Itaú, e tem esse movimento recente dele de tirar a Bradesco Saúde de dentro do banco e levar para o Odontoprev e criar a Brad Saúde. Eu entendo que esse movimento é um movimento de destravamento de valor. A Bradesco Saúde, os números dela não apareciam em detalhe dentro do resultado do Bradesco. Ao ir para o Odontoprev, a gente vai ter uma ideia melhor e vai provavelmente precificar acima do preço que ela está saindo do Bradesco. Então, tem também esse movimento muito importante. Lá na frente, apesar do Bradesco não admitir ainda, lá na frente o Bradesco pode fazer isso com a Bradesco Seguros, pode tirar de dentro do banco, como o Banco do Brasil e a Caixa fizeram, e criar a Bradesco Seguro com ações separadas. Tudo isso é destravamento de valor e mudança de estratégia. Então, os dois bancos eu vejo positivamente, e a queda do risco com a queda da taxa de juros de longo prazo traz muito valor para os bancos, porque ao contrário do que a maioria pensa, os bancos não ganham mais dinheiro com taxa de juros Selic ou de longo prazo do Tesouro mais alta, eles ganham com taxa mais baixa, porque o spread fica igual, às vezes até maior, e a inadimplência, que é um custo grande para os bancos, diminui com uma taxa de juros menor. Flávio Conde, analista da Levante Investimentos, sempre bem-vindo, meu cara, à nossa programação. Até a próxima. Até a próxima. Obrigado, Gabriel. Bom dia, bom trabalho. Valeu.